Alô você, muito boa tarde, você que nos acompanha aqui no canal Esporte na Band, deixe seu like nesta live para que mais pessoas possam acompanhar este conteúdo de Band Placar com oferecimento BandBet. Aqui a gente fala sobre os principais jogos do final da semana, né, com destaque para a abertura do Campeonato Paulista, com as melhores oportunidades do mercado na BandBet. E claro que a gente começa com um grande jogo que será disputado na Vila Belmiro entre o Santos do Gabigol contra o Novo Horizontino do técnico Anderson Moreira. E aí a gente fala sobre um time do Santos que conseguiu, olha só, na Bacia das Almas, a manutenção na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Neymar está inscrito com seu novo contrato, mas é dúvida por conta da cirurgia que fez no joelho. Mas Gabriel Barbosa, a grande contratação do Santos para a temporada, esse sim está confirmadíssimo na partida. O Santos tem uma boa notícia, tá? Foi registrado o novo contrato também do Zé Ivaldo, zagueiro que foi contratado ao Cruzeiro por $1 milhão, estava emprestado ao time praiano e foi titular do técnico Juan Pablo Vojvoda na reta final do Campeonato Brasileiro, então será titular na partida do Santos contra a equipe de Novo Horizonte. A má notícia, Souza, lateral esquerdo, que foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro, está com uma proposta na mesa muito boa do Tottenham Hotspur da Inglaterra de 15 milhões de euros. Então ele deve ficar fora do jogo e aí o Vojvoda pode escalar o Escobar, né? E aí ele convoca da base o garoto Lira, lateral esquerdo também, para compor o banco de reservas. Então a gente vai ver um Santos talvez sem o Barreal também, é uma possibilidade, né? Então é um início de temporada, mas todo mundo, claro, está muito curioso para ver Gabriel Barbosa em campo. Do outro lado, o Novo Horizontino fez duas contratações importantes para esta temporada. O técnico Anderson Moreira, que mais uma vez bateu na trave na Série B, ficou na 7ª colocação, vai contar com o zagueiro experiente Eduardo Brock, de 34 anos de idade, que foi atleta já do Cruzeiro, estava no Avaí, trabalhou, inclusive, com o Anderson, então é um reforço importante, assim como o Matheus Bianchi, que disputou 13 partidas na Série A passada, defendendo a camisa do Mirassol. Além deles, chegou o volante Juninho, que veio do Vasco da Gama, com 24 anos de idade, também com condições de ser titular da equipe. A BandBet está nessa, atenção, com uma promoção para você dos campeonatos estaduais. Você vai acessar a capa do site da BandBet, apontando sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado direito, ou então digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br que aparece aqui embaixo. E logo na capa do site, aqui no topo, você já vê: ganhe R$10 em free bet nos estaduais, apostando R$50. Consulte termos e condições no site. Se você preferir as odds simples, não tem problema nenhum. A gente as tem também na BandBet. Você clica aqui nesse botão embaixo, ó, Esporte, tá? E aí você vai em Competições, tá? Vai baixar aqui, aí vai ter a bandeirinha do Brasil. Brasil. E aí tem Paulista, Série A1. Com o Santos e Novo Horizontino, o Santos com uma bela odd para ganhar na Vila Belmiro, pagando 1,73 para derrotar o time do Novo Horizontino. Então é nessa que eu vou. Claro, a gente fala sobre os campeonatos estaduais, né, com destaque nessa edição de Band Placar para o Campeonato Paulista, mas fala também sobre a Copa Africana de Nações. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, tem um jogaço na tela da Band para você entre Camarões e Marrocos, duas equipes que são muito tradicionais no futebol africano. Marrocos, que disputou uma Copa do Mundo em 1970 no México e na última Copa, no último Mundial, chegou à semifinal, ficando na 4ª colocação. Impressionante aquela campanha da seleção sob o comando do técnico Walid Regragui, que continua até hoje, que eliminou no meio do caminho Espanha, Portugal, ficou apenas na França e depois da decisão de 3º e 4º lugares, perdeu para a Croácia. Mas é um time muito bom esse de Marrocos, que tem um goleiro espetacular, o Yassine Bono, o melhor lateral direito do mundo, Achraf Hakimi, Neif Aguerd, zagueiro, que é do Olympique de Marselha, Mazraoui, lateral esquerdo do Manchester United,
dizendo, olha só, estou falando de jogadores aqui que atuam em grandes times do futebol europeu, né? No caso, o Bono já foi goleiro do Sevilha, hoje é arqueiro da equipe do Al Hilal na Arábia Saudita. Fez, inclusive, uma grande Copa do Mundo de Clubes no ano passado, nos Estados Unidos, defendendo as cores azuis e branca da equipe saudita. Vamos falar também sobre essa seleção de Camarões, que disputou a primeira Copa do Mundo em 1982, quando arrancou um empate naquela ocasião com a seleção que viria a ser a campeã, a Itália, 1-1, com o gol do Graziani para a esquadra azul. É um time, portanto, muito tradicional, que chega numa situação um pouco turbulenta para a disputa da Copa Africana de Nações. Afinal de contas, o presidente do país é brigado com o mandatário da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto'o, aquele mesmo ex-atacante do Barcelona e da Inter de Milão. O técnico foi trocado recentemente, mas tem dois grandes jogadores. Brahim Mbeumo, jogando como um ponta-direita, ex-Brentford, hoje no Manchester United, e também o Carlos Baleba, volante que atua na equipe do Brighton Hove Albion, também na Premier League, na Inglaterra. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades da Copa Africana de Nações. Lembrando que esse jogo terá transmissão daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, na tela da Band. Você aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado direito, será direcionado mais uma vez para a capa do site e aí você vai no botão Copa Africana de Nações e já tem tudo aqui sobre Camarões e Marrocos, com Marrocos pagando 1,50. É o time da casa, vai jogar para cima, vai partir para cima de um time que joga com 3 zagueiros, que é a equipe de Camarões. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima. Valeu!